Com a nova carteira de identidade nacional, agora você tem todos os documentos que precisa num documento só. No Amazonas, já foram emitidas mais de 600 mil novas carteiras desde 2023. Você pode solicitar a sua fazendo o agendamento no site ssp.am.gov.br. Mas se já foi atendido e ainda não fez a retirada, não perca tempo. Busque a sua nova carteira de identidade nacional no PAC. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Muito bem, é sempre bom estar com vocês, sempre em um episódio inédito aqui para vocês no nosso programa The Show. Obrigado pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês, pela conexão que vocês têm no WhatsApp, no SMS, no portal, no e-mail. Muito obrigado sempre pela conexão aqui que vocês têm com a gente, tá bom? E hoje, entrevistados super especiais, alegre, divertido. E depois da vinheta, a gente recebe a primeira convidada daqui a pouquinho. Se liga aí. E para você ligado aqui no nosso The Show, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. A partir desse momento, é um prazer de conversar com a Luana Pantoja, que é influencer. Tudo bem, Luana? Tudo bem, obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Quanto tempo, né? Pois é. Não, a última vez que eu te vi, eu era um rapaz, hoje eu tô um mulherão. Mas ficou bem, hein? Gostou, Gabriel? Rapaz! E você agora se tornou uma grande influencer, tá na internet? Uma grande influenciadora aí na internet, fazendo todo o sucesso do mundo aqui na nossa cidade. É. Você morou em Curitiba? Morei em Curitiba, morei em São Paulo, morei em Goiânia, Brasília. Mas a minha história na internet, ela viralizou em Curitiba. Eu peguei do limão fazendo a limonada, né? Transformei aquela vida que todo mundo sabe que não é fácil em humor. Então eu pegava minhas coisas mais engraçadas, né, daquilo que eu vivia e comecei a transformar em alegria. Era tristeza, transformava em alegria. Certo. E aí eu fui vendo que foi fluindo, foi dando curiosidade na galera. Tem muita gente que ainda não acompanha, mas quando vê, né, esses vídeos aí nos meus feeds, fala, nossa, volta e tal, porque era muito bom. Eu tenho diversas amigas que ainda continuam lá, inclusive eu tenho até uma viagem agora marcada para o próximo mês, para ir lá, voltar a fazer live, acompanhar elas, né, porque elas ficaram por lá, mas são pessoas incríveis, que eu digo que elas fazem parte são personagem do meu Instagram, né, então tem meninas que marcaram história aí no meu Instagram por lá também. Aí você saiu de Manaus, viu uma oportunidade fora daqui? Então, isso foi bem no início da minha transição, né, quando eu me assumi para os meus pais, não foi nada fácil, por isso que eu digo que eu sou ligado ao 220 por conta da pimenta. Como assim, pimenta? Posso falar? Pode. Vai ter um espia aí, se poder falar. A minha mãe, quando ela descobriu que eu era fresco, ela passou pimenta no meu fiofó. Meu Deus. Mas era malagueta? Malagueta. Meu Deus, que louca. No pires, espunquei. Tu tinha que idade? Eu tinha na faixa etária aí 14, 15 anos de idade. Mas colocou pimenta no teu Heart of Fly? Sim, mas aí a minha transição, né, pra mulher que eu me tornei hoje foi aos 24 anos. Tá recente, hoje eu tenho 30 anos. Mas eu apresentava um jornal chamado Armando Mendes Mil Grau, que era lá na minha comunidade, que eu sou do Armando Mendes. Certo. E a gente relatava todos os assuntos da comunidade. Só que eu não queria ir como um rapaz, eu queria apresentar montada. Porque daquela mulher que eu me via, né, dava no espelho, ai, não tá legal, eu não era feliz. E aí comprava peruca, me montava e tal, e minha mãe começou não teve jeito, a pimenta não deu jeito. Aí, passou um tempo, minha mãe viu que não ia ter jeito, peguei, falei pra ela, mãe, minha amiga me convidou, que tinha uma amiga, me convidou pra ir pra São Paulo, e lá em São Paulo tem portas, vai se abrir as coisas pra mim, eu vou conseguir fazer a minha transição, vai ser mais fácil. Aqui em Manaus, se eu for trabalhar, não vai vingar, né, porque aqui a gente não tem, queira ou não queira, nós mulheres trans não ganhamos espaço com o trabalho certo, imagino, não é na rua, que é devagar. Aqui é de português, claro. Querem dar 30-20, então não funciona. 30 conto? 30-20, a galera que trabalha aí na Cefaz, as meninas que trabalham... tô te falando, eu desci, não tenho vergonha de falar isso não. Você chegou aí na Cefaz? Cefaz, trabalhei na Cefaz, trabalhei no centro da cidade, trabalhei na Grande Circular, né, e são pontos que são bem conhecidos aqui na nossa cidade. É verdade que vai uns caras casados? Não, para com isso. A grande maioria dos caras que procuram a
a gente, são homens casados. E ainda por cima, não é mídia, é que eu tenho como comprovar. Opa! Tenho como comprovar aí no Instagram. Eu tenho vídeo. Eu tenho um vídeo. A grande maioria dos caras são casados e ainda usam calcinha. Eu tenho uma história, olha, um relato. O nome dela se chama... Nunca me esqueci, porque o nome da minha amiga se chama Jacira. Então eu nunca consegui esquecer esse episódio, porque o cara chegou no motel comigo, vestido uma lingerie vermelha e falava... Posso falar, né? Pode, me chama de Jacira. Na hora do ato, me chama de Jacira, me chama de Jacira, me chama de Jacira. Eu nunca vou me esquecer, porque eu tenho uma amiga chamada Jacira, que ela é desse tamanho, bem grandona. O Jacirão. E o Jacirão, e o cara grandão, e o lado de 4. Me chama de Jacira, me chama de Jacira. E lingerie vermelha. E no dia a dia é heterosão top e tal. Inclusive, ele falou pra mim, esse cara se abriu pra mim e falou: quando eu tô na minha casa, na frente dos meus filhos, dos meus amigos, eu mostro que eu sou homzão. E por debaixo do terno dele, lá com... Meu Deus, que loucura. Porque não se entrega, né? Sim, fala logo. Tem muita gente, Não, mas eu acredito que... Não acho que faz parte do fetiche. Não, é fetiche. Não tem esse negócio... Eu acredito... Não é a opção dele, tá? É o fetiche dele. Porque eu acho que o sexo hoje em dia, né? Vai muito... ali do que tá rolando, do que vai rolar. É o prazer. Ele tá sentindo, ele sente prazer por isso. Não é que vai definir. Eu acho, assim, eu penso, Luana, não vai definir a opção sexual dele. Porque, tipo assim, ele gosta de mapô. Ele nunca vai deixar a mulher dele pra viver com um cara que tem e tal, enfim. Até por conta das questões de sociedade. E sim, mais, com certeza. Mas assim, tomou uma cervejinha, a grande maioria dos caras que procuram a gente desce pra ser faz. Desce pra ser faz, é pra qualquer outro ponto. Vai atrás das bonecas, entra lá no site, temos vários outros sites aí de, né? Que as meninas trabalham, de boneca, e procura e negocia. Eu hoje não tenho mais, porque hoje eu tô casada, né? Hoje eu tenho um relacionamento. Hoje você não tá mais. Hoje eu não faço mais programa, mas fazia parte aí dos sites aqui, não trabalhava só na rua, mas eu atendia diversos empresários aqui de Manaus, de caras da alta, caras de nome, mas assim, eu sempre, até no mesmo Instagram, mesmo quem me acompanha sabe que eu preservo a imagem dele. Eu sempre digo assim, não se preocupe. Quando eu tava lá no programa, eu falava, meu amor, aqui na minha empresa Boca de Veludo, que é assim que era o nome da minha empresa. Aqui na minha empresa Boca de Veludo, eu sempre costumo perguntar uma nota de 0 a 10. Qual é a nota que você me dá? E aí, quando ele via que eu tava filmando, ele já percebia, ele já ficava nervoso. Calma, que aqui na minha empresa eu preservo a sua imagem. Eu preservo a imagem dos clientes, porque assim, eu penso no amanhã, que ele pode voltar, não, sair com a Luana e tal, a Luana me tratou bem, a Luana não mexeu nas minhas coisas, que infelizmente que por 1, 2, 3... todas pagam, né? A gente tem lá as meninas trans, mulheres trans, não tem uma... Dá mais as que fazem rua, não tem uma boa imagem. E lá em Curitiba você fez rua? Sim, fazia rua e fazia site. Morava numa mansão chamada Mansão Baston, onde morava diversas meninas de outros estados. E era incrível. A casa da Veluda. A casa da Veluda. E tem cada história que quem me acompanha nos stories que eu gravava, eu acordava, eu me inspirava no Carlinhos Maia. Eu acordava, já puxava o telefone, já queria gravar tudo, batia um papo com as meninas, eu queria saber o que tinha acontecido com elas. Nossa, todo mundo, quem me acompanha das antigas sabe, lembra disso. Tem 3 meses que eu não gravo mais, que eu não saí mais. Hoje eu tô numa outra fase da minha vida, tô montando uma loja aqui em Manaus. Que bom. Mas Luana, de verdade, às vezes eu sinto saudade de gravar esses conteúdos. Não de voltar pra rua, não de fazer o programa, mas assim, ir lá, ajudar as meninas, porque assim, infelizmente, Natan, nós mulheres trans não temos espaço. A gente não tem espaço, não ganha oportunidade de trabalho, até porque também a grande maioria não tem estudo, né? Ali só teve a oportunidade mesmo de ganhar aquele dinheiro e tal, e caiu na rua. Conheço diversas meninas que não sabem ler, que não sabem escrever. Ou geralmente é salão, né? Geralmente é salão, é alguma coisa assim que dê ali pra elas fazer. Porque não sabe ler, não sabe escrever, não estudou, a família colocou pro lado de fora e tal. Você tem um próprio exemplo, com 14 anos de idade, em casa, né? Sim, Pimenta, inclusive, no... Sim, eu digo assim, quem me acompanha sabe o quanto minha mãe... É Deus em primeiro lugar e minha mãe na terra. Hoje eu tô fazendo a casa dela, inclusive agora nesse exato momento estamos numa grande construção na minha casa. Que bom. Eu tirei minha mãe de dentro de casa, só tá meu pai, eu tirei ela, coloquei ela esperando na casa da minha avó, porque eu quero dar essa surpresa pra ela. Ela não sabe. Ela não sabe, assim, ela sabe que tá rolando a construção. Ela não sabe como é que vai ficar. Não sabe como tá o projeto, como vai ficar a casa dela. Eu teria todos os motivos, Natan, de verdade, de ser aquela filha revoltada por conta da pimenta, ou por conta, né, da aceitação ali no início.
fácil. Mas não, Mas depois ela te deu todo o apoio. Deu todo o apoio, porque Sim. quando eu falei que eu queria ir pra São Paulo, fazer a transição, ela me levou dentro de um brechó e comprou calcinha pra mim. Depois de muito tempo, né? Eu tinha 24 anos depois que... Foi entendendo aos poucos. Porque ela montou um salão e aí a galera que trabalha com ela é melhor você ter um filho homossexual, inclusive já deixo até isso aqui pra quem é pai, pra quem é mãe, é melhor ter um filho homossexual do que ter um filho marginal estampado na TV aí, como, né, mexendo nas coisas dos outros, mexendo em droga, essas coisas. E aí ela começou a entender. E hoje, pra mim, eu tenho... todo mundo vê da forma que ela me trata. Você é a filha da casa. É a filha da casa. Não me chame no gênero masculino, não me chame no nome lá de batismo na frente dela, que ela fica louca. É Luana, é mulher, ela fala, é mulher. Eu falo, mamãe, eu tenho um xoxota, Coisas engraçadas que aconteceram em Curitiba e São Paulo. Tem até a história do mudo. Tem a história do mudo e tem a história do cadeirante. Eu gosto mais da história do cadeirante. Como é que foi? O cadeirante parou, perguntou quanto era o meu programa, tudinho, eu disse, lá, geralmente, o valor do programa lá em Curitiba é 100, 150 reais, na duração de 1 hora completa, sem pressa, sem frescura, se tiver limpinho, rola até um beijo grego. E aí, a gente entrou... Bora, Rodrigo! Beijo grego, Rodrigo! A gente Vai meio japonesinho o nosso diretor, você tá vendo? Gostei da barba dele, gostei. E aí a gente foi ao motel, caminho do motel, ele falou assim pra mim, tem uma coisa pra te contar, diga aí. Ele tava no carro? No carro dirigindo. Entendi, então não sabia se ele era cadeirante. Se era cadeirante ou não. E ele disse assim, eu sou cadeirante, tem algum problema? Juro pra você que na hora deu vontade de falar, então eu vou aumentar um pouquinho a mais, né? Pra você ver se vai ser a mais. Aí, vou te carregar. Aí, não, meu amor, tá tudo certo. Eu falei, não, meu amor, tá tudo bem. Chegou no motel, geralmente os cadeirantes, né, querem mostrar que não, eu não preciso de ninguém. Quer mostrar que sabe fazer as coisas sozinho. E aí a cadeira dele tava no banco de trás, ele conseguiu tirar a cadeira, não quis ajuda, ele não queria ajuda. E depois eu comentei com as minhas amigas e elas falaram, não, ele já é conhecido aqui do ponto, ele sempre passa e ele paga direitinho e tal. Inclusive me deu até uma gorjeta também, pagou a mais. E aí tirou a cadeira, foi na cadeirinha, entrou pra dentro do quarto e quando chegou lá... Já sabe, né, mano? O cara mandou eu abrir a perna na beira da cama, fez lá Daiane dos Santos. Pá, que eu levantei. Daiane dos Santos. Não, escuta, não, é sério, agora escuta. Ele na cadeirinha dele. Nheco. Eu falei, não, para, que essa cadeira tá precisando de óleo, meu amor. Não. Não conseguiu funcionar, não deu, foi horrível nesse dia, mas ele pagou a mais. Foi legal. Muito bom, muito bom. Ai, que loucura. E quais os desafios que você encontra hoje como influenciadora? Já que você fez essa transição toda, teve esse período todo na rua e tudo mais... Hoje você se encontrou na internet? Fala pra mim, como é que é isso? Assim, hoje é o meu meio, hoje eu trabalho literalmente... Parcerias, eu tenho diversas parcerias, né? Inclusive, não foi fácil no início, por conta, né, do que eu prego nas redes sociais, porque assim, tem muita loja que não quer vincular a minha imagem por conta, né, do que eu pregava. Ou já fez antes e tal. Do que eu já fazia antes. Mas assim, eu nunca vou mudar a minha identidade, nunca vou deixar de ser quem eu sou, por conta de uma parceria. Então existe um preconceito aí. Ainda existe, sim, com certeza existe. Outro dia tava rolando aí um desfile, que eu adoro essas coisas. Ano passado eu participei do Peladão, né? Fiquei no top 10 entre as meninas e... você teve no Peladão ano passado? Tive ano passado, fui para Peladão ano passado, fiquei no top 10. E logo depois do Peladão, abriu portas de verdade, assim, sobre parceria, loja e tal. E... me trouxe bastante retorno, mas teve uns desfiles que não queriam vincular a minha imagem por conta da minha profissão, do que eu vivia, né, antigamente e tal. Mas assim, eu não vou deixar de ser quem eu sou, certo, por conta disso. Eu de verdade, literalmente, o que me faz ser isso que eu sou todos os dias na internet, são as mensagens que eu acabo lendo dos seguidores. Tem muita gente que fala... poxa, eu sofro de depressão e tal, o teu bom dia já muda o meu dia e tal. Essas coisas que faz com que eu vou já mesmo deixar de ser quem eu sou por conta dos outros? Não. Bom, e de vez em quando você tá nas páginas de fofoca de Manaus, né? Como é que é isso? Tem umas fofoquinhas assim, um negocinho ali? Então, assim, é complicado. É complicado aqui em Manaus, infelizmente, a galera cresce muito, né? Os influenciadores que crescem muito por conta das páginas de fofoca, assim, felizmente, que eu acho muito legal, mas infelizmente por conta de confusão. Hoje, graças a Deus, quando vem chegando, eu
Já saio fora, porque assim, isso também acaba atrapalhando muito. Sim. Né? Tem muitas empresas boas que não querem contratar, porque o fulano só quer saber de estar com confusão, ciclano só tá nos atraque. E aí você tem que pensar muito em tudo que você for fazer e falar nos seus stories, porque acaba gerando uma polêmica, uma matéria até contra você. E como é que é a história da mulher que descobriu que o marido tinha ficado com você? Isso mesmo, né? Teve isso? E foi querer te bater no motel? Teve esse rolê também? Não, foi... Como é isso? Foi assim, nós estávamos em casa, lá na Mansão Basto, em Curitiba. Isso foi em Curitiba? Em Curitiba. E a mulher colocou um rastreador no carro. Isso também foi pros stories. Eita. Ela colocou um rastreador no carro, só que não tava comigo, tava com uma das bonecas da casa. Ah, não era com você. Porque eu puxei os stories e gravei. E a mulher chegou na porta de casa com a família, papagaio, periquito, com todo mundo. E o cara tava lá? E o cara tava lá dentro de casa. Ah, atendia na casa, então. Atendia na casa. Entendi. Podia atender na casa. E aí a localização deu lá em casa. Na verdade, do lado de casa é um bar. E os funcionários do bar falaram, olha, aí do lado é as meninas que moram aí, elas atendem. Então ela deduziu, e ela viu o carro estacionado na porta de casa, falou, pronto, ele tá aqui. E aí ela começou a fingir que estava passando mal, pra poder a gente colocar lá pra dentro de casa e ela ver se encontrava ele. Mas era muitos quartos, são uma casa de 3 andares, não dava pra ela achar qual era o quarto que ele tava. E aí até nós mesmo que tava em casa não sabíamos qual era o quarto que o rapaz tava. Aí eu saí, com os stories na mão e batendo em cada porta. Quando o bofe apareceu, era uma trans, uma amiga minha abriu a porta. Que foi, Luana? Falei, mano, tem algum cara contigo? Aí ela falou, tem. Falei, amiga, a mulher do bofe tá aí fora. Bofe é o boy, né? Sim. A mulher do bofe tá aí fora. A bicha ficou verde, ficou colorida a mulher. E aí lá vem o bofe nervoso. O bofe era usuário. Né, do bafum, da colocação. Aí. E aí o bofe veio em pânico no jogo do medo, assustado. E agora? Aí ele me deu a carteira e a chave, porque até a chave do carro era dela e os documentos tudo era dela. Eita. E aí ele me deu pra me entregar pra ela. Quando eu entreguei pra ela, não, eu quero que ele venha aqui. E a mulher começou a fazer um escândalo, disse que ia dar na minha cara. Eu não tinha nada a ver na situação, não era eu que tava com ele. Eu só fui entregar a chave pra ele. Mano, lá veio um cara, fui lá buscar o cara. Pegou ele no... E os vizinhos na frente de casa, todo mundo saindo, vendo aquela baixaria. Menina, lá vem a mulher. Lá vem um bofe com a mulher. Chegou na frente de casa. A Mapô deu uma surra nele, na tanto não tem noção. E as travestis, todo mundo sabe que viado é podre, né, mano? Adora um fuá, adora uma confusão. Arrasou! E o bofe toma porrada, morto de colocado no jogo do medo. E a Mapô colocou ele na porrada, sei lá, na porta de casa. E a família era avó, era sobrinho, era uma baixaria na frente da casa da trans. E isso viralizou. Então isso foi pro ar, que todo mundo queria saber o que era isso. E foi babado. Foi isso aí, essa confusão. Nossa, quanta história, Luana. Bom, mas antes da gente finalizar, queria que você respondesse também pra mim. Qual a importância da representatividade trans na mídia e nas redes sociais? Qual a tua opinião? A representatividade de vocês nas redes sociais, tá? Como é que você vê isso tudo hoje? Então, eu acabo... Tá ao vivo? Não, é gravado. Tá. Fiquei agora... Deu um bug? Bug. Relaxa. Mas você entendeu a pergunta? Não. Eu vou refazer a pergunta. Né? De você representar várias outras mulheres trans, sim, entendeu? Continua. Tá. Então, nada vai ser cortado. Não, tem que... Não, Natan, pelo amor de Deus. Eu vou ficar louca contigo, hein? Não vai pro ar, eu não vou compartilhar isso, não. Você entendeu a pergunta, Entendi. Né? Então, hoje eu tenho um projeto social aqui na cidade. Legal. Ajudando meninas trans que ainda continuam. Eu pego elas, eu já comecei aí, inclusive eu já tenho até um vídeo no meu feed. Eu pego elas e levo elas pro salão, onde eu tenho parceria. Legal. Roupa, estética. E eu tô procurando ajuda pra tirar elas de lá.
da rua. Dando um direcionamento diferenciado. Isso, Elas não acharem que só aquilo que é o que elas merecem, Sim, exemplo, né? eu quero ser essa voz para elas, até porque no meu tempo não teve ninguém por mim, então eu quero ser por elas. Porque a gente acaba, realmente, Natan, a gente acaba ficando no largo do esquecimento, porque é aquilo que eu lhe falei. Infelizmente, por 1, 2, 3, acaba gerando... acaba achando que todas são iguais, né? Que todas são ignorantes. Porque assim, muitas das vezes o mundo, as pessoas foram tão cruéis com a gente que a gente é nosso ar de defesa, Sim, de ser grossa, de responder daquele tom. Só que assim, não é desse jeito, não funciona as coisas. Hoje eu já entendo que as coisas não funcionam desse jeito. Você então se vê eu na quero... política? Não gosto, não quero me envolver, não. É um projeto literalmente social mesmo. Sim, meio... Sim, não porque você quer alguma coisa... Não tem nada a ver com política, não quero me envolver com política, até porque... falar de política não gosto não. Enfim. Já atendeu algum político? Não precisa diversas vezes. Em Brasília era o que eu mais atendia lá em Brasília. Em detalhe, eles eram tão trambiqueiros. Eles iam... eles não iam no carro deles de luxo, não. Eles iam no Fusquinha bem velhinho. Era. Pra não dizer que tinha dinheiro. Então, pois assim, eu vejo que o meu projeto social vai ajudar muito essas meninas, porque Legal. Elas não têm voz, não têm vez pra elas e tal. E aí eu vou usar essas minhas parcerias pra dar essa força pra elas. E quem sabe conseguir um emprego. Luana, adorei conversar com você. Volte mais vezes, a casa super sua. Oh, meu Deus, obrigada. E pode deixar sua rede social para as pessoas seguirem você. Quem quiser contribuir com seus projetos sociais. Foi um prazer. Obrigado mesmo. Obrigada. Eu me chamo Luana Pantoja, Luana com 2N, Pantoja, _ oficial. E aí por lá tem o número da minha assessoria na bio, vocês entrem em contato, que a gente consegue marcar alguma coisa. E eu muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho. E foi bom rever você aí hoje como mulher, não, mas como homem. Intervalo, já tô de volta. Se liga aí. Roda, Rodrigo! Com a nova carteira de identidade nacional, agora você tem todos os documentos que precisa num documento só. No Amazonas, já foram emitidas mais de 600 mil novas carteiras desde 2023. Você pode solicitar a sua fazendo o agendamento no site ssp.am.gov.br. Mas se já foi atendido e ainda não fez a retirada, não perca tempo. Busque a sua nova carteira de identidade nacional no PAC. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estamos de volta e esse é o nosso The Show. E hoje é o dia dos influenciadores, não é? Agora eu tenho um prazer de conversar com meu amigo Leandro Nascimento, que já esteve diversas vezes no programa, em várias versões. E seja bem-vindo de volta. Obrigado. Várias vezes. Quanto tempo, saudade. Quando eu falo assim, volte mais vezes, literalmente, volta literalmente. mesmo. Volta, né? Literalmente volta. A última vez que eu estive aqui foi em 2020 alguma coisa. Foi antes da pandemia? Depois? Foi antes da pandemia. Ou no início, bem no início, não Ou me depois, lembro né? muito. É verdade. Não me lembro. Mas que prazer estar aqui com você. Que mudou na tua vida de lá pra cá? Cara, mudou muita coisa. Mudou projetos, mudou cenários. Da última vez que você me entrevistou, eu era só um menino que vivia, na verdade, dentro de uma bolha, sabe? Que me disseram que se eu saísse dessa bolha eu estava errado, eu estava pecando, eu ia pro inferno. E na verdade não era. E na verdade, quando você vai crescendo, você vai entendendo que você não foi chamado para uma bolha pequena. Você foi chamado para expandir algo que você acredita e tá tudo certo. Continua acreditando em Deus? Lógico. Graças a Deus, continua. Ele é o causador. Sua fé. Continua da mesma forma, ele é o causador de tudo que eu posso agradecer hoje, tudo que eu tenho. E mudou muita coisa. Antes eu era só um cantor que tinha um projeto, mas não tinha como investir nesse projeto. Certo. Hoje eu me considero... Um cantor gospel, no caso. É um cantor gospel e hoje eu me considero apenas alguém que consegue executar projetos, falar sobre Jesus sem agredir aquilo que você... Certo. Porque você não é da mesma religião que a minha, eu vou te agredir nas palavras e não funciona assim. Hoje eu quero falar sobre Jesus, mas também quero ser influenciador, falar sobre coração, falar sobre amizade, falar sobre valor, falar sobre perdas, ganhos, sonhos, dessa forma. E como é que foi essa transição, então? Na época que você estava, então, ali ministrando a palavra de Deus, indo, literalmente. E como é que faz essa mudança pro digital, para influenciar pessoas? Como é que é isso? Olha, aos poucos, na verdade, essa ideia eu deixava só pra mim, sabe?
aos poucos eu fui mudando o conteúdo. Não foi drasticamente assim, do dia pra noite. Eu fui falando mais do que cantando. Né? Hoje eu continuo cantando, eu gosto de unificar essas duas áreas, que é cantar e falar ao mesmo tempo, fazer um negócio diferenciado. E aí, de repente, eu fui aos poucos fazendo vídeo falado, as pessoas me mandavam temas, ou me mandavam muitas cartas. Lembra, eu recebia cartas? Sim. Eu pegava frases dessas cartas e falava em resposta para as pessoas. E aos poucos eu fui mudando esse conteúdo para que tanto o lado A quanto o lado B não se ofendessem por isso, mas eu conseguisse... Até porque você tinha um engajamento muito grande. Tinha, né? Sim. Só que aí tem uma mudança nisso tudo, e essa mudança causa um susto para quem segue, ou até mesmo para todo mundo que trabalha. Mas ainda ontem ele estava assim, né? Tava só cantando. Então eu me sentia muito preso dentro de uma bolha onde, se eu vestisse uma camisa azul e essa camisa azul fosse considerada errado, a minha carreira estava em jogo. E o que eu pensei? Eu orei, eu falei, Senhor, eu preciso viver algo, ou estar vivendo algo de maneira que me traga paz e não me traga preocupações, a ansiedade de e se não der, e se não acontecer, e se ninguém gostar. Então, a partir desse momento, eu me libertei dessa bolha caótica, que é onde as pessoas estão dizendo, se você sair daqui, você tá lascado. E não é. Não é. Quem faz a sua história é você. Sim, né? Exato. E Deus está ali para abençoar, está ali para te guiar, para orientar. Todos, sem exceção, né? Todos. E aí, de repente, eu fui mudando aos poucos o conteúdo, até de fato ganhar muitos seguidores, triplicar por conta do projeto falado. Muito ligado. E você teve feedbacks negativos? E como é que você lidou com eles? Se teve, eu tive só no início, assim, mas bem pouco, bem raso mesmo. Tipo, nossa, você... Foram raso. Bem raso. Tipo assim, nossa, essa música de fundo. É sempre os detalhes, sabe? Essa música de fundo e tal. Eu falei, gente, é um conteúdo pra todos, né? Não é um conteúdo, só vai ouvir o Leandro quem for da igreja. E quem não for e quiser ouvir, a gente tem um exemplo. A Simone, que é uma grande cantora, uma número 1 no Brasil. Ela é evangélica, né? Tá na igreja aos domingos, né? Dependendo da chance de show delas, mas ela faz um show que fala música de corno e tudo mais. Então, como é que você vê isso? Aí tem vários outros. Joelma, por exemplo, ela tá ali batendo a cabeça, mas ela tem a fé dela e tudo mais. Ana Castela também. Né? Ana Castela e outros grandes artistas. Como é que você vê isso? Olha, eu acredito... tem um versículo na Bíblia que a gente cita muito, que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Então é muito massa. Eu vou dizer que tá errado Simone falar sobre Jesus só porque ela canta música de tal estilo, sertanejo. Poxa, se vier, quanto mais somar, melhor. Não é sobre eu lotar a minha igreja, Nathan. Não é sobre eu lotar a minha crença. É sobre eu conseguir dizer para alguém, você é amado por Jesus. Alguém te ama, você não tá sozinho. Vai dar certo, Deus vai te orientar, Deus vai te guiar. Jesus está voltando e ponto final. Entende? Não é sobre lotar a minha casa ou lotar o meu quadrado que eu chamo de igreja. Mas é sobre anunciar Jesus. É isso aí. Como é que você escolhe os temas para abordar nos vídeos e tal? Como é que você faz isso? Hoje é muito natural, eu não faço um roteiro. Eu recebo muita mensagem assim, obrigado pela sua amizade, para mim já é um tema. O copo caiu, para mim é outro tema. Então assim, de detalhe, para mim, qualquer hora eu faço um vídeo, eu não crio um roteiro, eu sempre peço para dar ok, me diz ok, que está gravando, eu já começo a falar. E hoje um dos pontos que eu mais toco é sobre amizade, né? Que é o que eu vivi muito sobre isso, sobre valor, passei um tempo que eu perdi pessoas e falei sobre... Um dos primeiros vídeos que viralizou foi sobre saudade, né? Que eu falei sobre a saudade. Eu perdi um amigo nosso, que ele era filho dos meus amigos. Ele tinha 13 anos. E eu sonhei numa noite, ele morreu de câncer. E eu sonhei numa noite que ele dizia, Leandro, Lele, faz um vídeo falando sobre saudade. Eita. Eu sonhei uma noite antes. Antes dele falecer? Não. Não, ele já tinha falecido. Tá. Ele faleceu. Faleceu hoje, amanhã eu vou dormir, vou sonhar. E ele disse assim, Lele, faz um vídeo falando sobre saudade. Aí eu falei, tudo bem. Quando foi de manhã, eu acordei como... Sabe quando você sonha? Parece que de fato você estava ali naquela situação. Eu acordei, chamei o menino que grava comigo e gravei um vídeo sobre saudade no condomínio onde eu moro.
E gravei, eu falei, saudade dói, e a gente precisa aprender a valorizar, porque quando vai, não tem como, a vida não é um filme que você fala assim, não vou parar, vou regravar essa cena, não tem como editar. Não dá pausa. Não dá pausa. Postei e acho que no mesmo dia bateu 1 milhão, e foi 2 milhões, 3 milhões, e foi indo. E os vídeos começaram a tomar uma proporção muito maior, com o número de pessoas para assistir gigantescos. Nossa, e como é que você administra esse engajamento todo? Você patrocina? É tudo... Não. Tudo orgânico? Como não, é que é? Eu nunca tive... Antigamente eu nunca tive condições de patrocinar. Naquela época, financeiras, eu tinha uma baixa muito alta financeiramente. Naquela época. E aí tudo orgânico. As ideias foi tudo orgânico, então eu decidi continuar assim. Eu recebi... do pessoal que me ajuda, as pessoas que gostam de mim para investir, sempre falam para mim, vamos fazer uma propaganda, um patrocinado, e eu não opto, porque sempre foi natural, orgânico. Natural, e eu acredito que se colocar um dinheiro, o Instagram entende que você tem como gastar. Se você tem como gastar, eu diminuo aqui para você investir ali. Sim, aí vai diminuir o teu engajamento para você ficar gastando. Então eu prefiro ficar no orgânico mesmo. Quando começar a patrocinar... Aí ele derruba. E aí começa a pedir mais, né? Quero dinheiro. Quero dinheiro, não dá assim não. Mas aí subiu o TikTok, subiu todas as plataformas mesmo. Hoje eu trabalho mais no TikTok, Kawaii, Instagram. Né? O Facebook já deixei mais tranquilo, eu posto Página tudo. Não, né? Posto. YouTube? Tô trabalhando também, que o YouTube a gente já posta mais projeto da minha gravadora. Que eu lancei uma música esses dias chamado Ele Não. E eu passei uma situação onde eu recebi muitas mensagens. As pessoas têm um mau hábito de olhar pra vocês só porque fulano lá do Caxindó falou assim, o Natan não é legal. Aí alguém fala para outro que você não é legal, que você não presta, que você isso e aquilo. E uma certa vez eu estava muito mal. Esse mundo de internet, Natan, aí você sabe que ele é muito perigoso. E as pessoas atrás do celular falam centenas de coisas sem lembrar que você é uma pessoa, que existe um ser humano atrás de você. E aí de repente eu estava muito mal e eu escutei uma canção. E a canção dizia assim, não é ninguém quem vai dizer quem eu devo ou não escolher. E aí, de repente, eu escrevi essa canção e eu entendo que a gente, às vezes, tenta determinar quem vai ser a escolha de Deus. É porque você tem cabelo branco, preto, porque você é homem, você é mulher, porque você sorri, você não sorri, então eu que tenho que te escolher. Não, quem decide quem é a escolha é Deus, ué. Não são os homens, né? É sobre isso. E tá tudo certo. Que bom, graças a Deus. E você continua, então, na correria, isso que é importante. Continuo, graças a Deus. E com esse feedback, ajudando as pessoas que precisam de uma palavra, né? Graças a Deus. Isso você não deixou de lado, né? Não deixei de lado. Poder contribuir com... Não, a gente continua com o projeto social, ajudando as pessoas. Eu só não faço mais as escolas, porque a gente trouxe para a rua, em vez da escola, trouxe para fora. Né? E aí eu não faço mais esse projeto nas escolas, mas eu continuo ajudando as pessoas, continuo fazendo o projeto social, sou embaixador de alguns projetos como abrigos de crianças, adolescentes, mães que foram abandonadas. Então a gente tem todo esse projeto ainda em ativo, graças a Deus eu quero ter ele para sempre, porque eu amo o projeto social. Incrível. É ele, gente. Leandro Nascimento, agora mais do que nunca o influenciador, arrebentando aqui no estado do Amazonas. Volte mais vezes, como eu sempre falo. A casa é sempre sua, tá bom? Obrigado. Obrigado, Lelê. Lelê, pro mundo ver. Já tô de volta. Se liga aí, Rodrigo. Gira. Com a nova carteira de identidade nacional, agora você tem todos os documentos que precisa num documento só. No Amazonas, já foram emitidas mais de 600 mil novas carteiras desde 2023. Você pode solicitar a sua fazendo agendamento no site ssp.am.gov.br. Mas se já foi atendido e ainda não fez a retirada, não perca tempo. Busque a sua nova carteira de identidade nacional no PAC. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Uau, e estamos de volta. Esse é o nosso The Show. Nesse último bloco, para finalizar, tem que ter música, tem que ter um papo musical super especial. Conversamos com 2 influenciadores, agora vamos conversar com a cantora e também influenciador, porque você influencia, né, Duda? Influencia também, a gente faz tudo um pouco, né? Você vende ali também no Instagram, de vez em quando. Tem que ser, dá umas né? diquinhas, alguma coisa?
Eu gosto de mostrar, de fazer um meio que a minha rotina, mas de uma forma trazendo um pouco de humor também. Certo. Eu gosto de trazer um pouco de tudo. Na naturalidade, né? Na naturalidade, exatamente. Sem forçar a barra, né? Sem Se forçar. chegaram e digo, vende essa xícara, tu já fica agoniada. Já. Eu vou tentar vender na naturalidade, entendeu? Do teu jeitinho, sem Exatamente. roteiro, não me dê roteiro. Sem roteiro, sem roteiro. Sem roteiro. Bom, Aham. bom, faz o quê? Tem um tempinho que você não vem aqui, tem um tempo que a gente não Faz. conversa, então quero que você me atualize como é que tá a Aham. carreira, o que você tem Aham. feito, fala pra mim. Então, quando foi que a gente se encontrou? Foi Acho que tem alguns uns anos, 2 né? anos, mais ou menos. O que já Cara, mudou em muita 2 coisa anos? já aconteceu. Já tive muita oportunidade incrível, assim. Lancei muita coisa. Gravei muito videoclipe, participei de festival, fiz muito show. Então, assim, graças a Deus, foram coisas bem valiosas, assim, que aconteceram comigo. O que é legal, assim, que eu sou muito de dar primeira oportunidade para vários artistas aqui no Amazonas. Eu lembro que você estava ali começando quando você apareceu a primeira vez, até teus Foi. amigos também vieram no programa também, de várias cenas e tal, e a gente conseguia ver que aquele começo ali era muito promissor para você. Então, em 2 anos, já teve um movimento bem relacionável aí, no caso, né? Exatamente, sim. Muita coisa. Nossa, foi incrível. E para mim, pessoalmente, agora falando, particularmente, foi muito mágico, assim, porque eu já acompanhava o teu programa desde quando eu era mais nova. Adoro Então, meu ouvir isso. Não é uma ofensa, calma. Não, eu amo. Foi eu e a Xuxa. Mas e aí, quando surgiu o convite, né, pra participar pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, eu vou conhecer o Natan e tal. E aí agora eu tô aqui de novo, então aproveitando pra Já virou da casa. pra agradecer. É. Muito obrigada. E hoje em dia a gente se encontra nos lugares, né, então acabou que ficou uma relação muito legal também. Sim, eu adoro a sua mãe, adoro a sua família, ela tem um carinho muito especial. Bom, a gente tem uma amostra aqui do clipe Perfeita, né? Isso, exatamente. Vamos ver? Vamos, Então, vamos. Beleza. Aprendi que o tempo hoje já não volta mais. Se você não veio, amor, você ficou para trás. Agora quero de volta, meu bem, como é que faz? Como é que faz? Se olho pro nada, só vejo o tempo passar. A vontade que fica manda como cê tá. Mas baby, já entendi que agora não vai mais rolar. Não vai mais rolar. Preciso que pare de morar na minha mente. Que fale de uma vez o que você sente de um time pra eu me colocar no meu lugar. Me redescobrir, tentar e não ter medo de acertar. Que pare de morar na minha mente. Que fale de uma vez o que você sente de um time pra eu me colocar no meu lugar. Me redescobrir, tentar e não ter medo de acertar. Esse clipe foi gravado num parque de diversão, é isso? Foi, Fala pra mim exatamente. como é que foi. Pode falar o nome do Pode, parque, não? claro. A gente gravou lá no Mirage Park, a gente aproveitou porque desde quando a gente começou a pensar, A né? gente tem que falar, mano, porque é o único parque que a gente tem aqui. É um grande ponto, né? Mas logo quando a gente começou a idealizar, a gente pensou assim num videoclipe com muita luz, LED, cor. E aí eu falei, cara, e se a gente fosse num parque de diversões? Aí tava eu e o Ebert, né, que fez o clipe junto comigo, o diretor. Ele, cara, será? Eu falei, vou tentar. E aí a gente conseguiu, abraçaram a Mirage. ideia. E, cara, ficou lindo demais, assim. As luzes ficaram incríveis. E combinou muito, assim, porque a música é uma vibe mais pop mesmo, E né? é uma declaração de amor, a música? Perfeito. No final das contas, todas as minhas são, né? Eu gosto de falar sobre isso. Mas foi exatamente uma declaração de amor, nessa pegada um pouco mais pop, mais pra cima. E combinou perfeitamente. Perfeitamente. Literalmente. Vendo uma estrutura como essa, de gravação, e tudo mais, deu muito trabalho para gravar o clipe, muitas horas deu de demais. gravação. Você é Foi- chata ali, ou o diretor que é mais Não, eu sou bem chata. também ali? Eu sou Chegava a bem olhar a chata. cena que estava sendo gravada? O tempo todo, assim. Eu participo de tudo que eu faço, desde a parte de criar, de planejar, na parte que tá acontecendo ali. Eu sou artista, mas eu também tô sendo a diretora, eu também tô sendo a pessoa, às vezes, que se precisa gravar, eu gravo também, entendeu? Eu sou um pouco tudo ali. Eu gosto de dar meu pitaco, de deixar tudo do jeito, assim, que eu planejo mesmo. Eu lembro quando tua mãe me mostrou, de Natan, eu vou te mostrar um vídeo da minha filha aqui, assim, cantando. Mostra aí. Quero levar ela no meu programa. E aqui estou novamente. E dava pra ver desde quando você era adolescente, né? O carinho que você tinha ali em fazer algo, né? Então, eu acho isso muito legal. Essa dedicação, ela influencia muito na carreira, não? Totalmente. Porque eu me identifico com isso, né?
Normalmente eu falo que eu sou artista, mas muito além do ser cantora. Eu gosto dessa parte de direção, gosto de fotografia, gosto de filmagem. Então, ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso tudo para poder fazer acontecer, porque eu sou independente, então eu tenho que dar um jeito de fazer tudo, eu também faço porque eu gosto muito de fazer parte disso mesmo, entendeu? De todo o processo. Até a parte de edição do videoclipe eu tô dentro também, entendeu? Você acompanha ali do lado do editor? Tudo. Do lado, a gente Essa faz não, quando essa a gente sim, não essa tá. cena Exatamente, quando a gente não tá presencialmente, a gente tá online, a gente tá compartilhando o vídeo ali, tela, e a gente faz tudo junto mesmo. Eu gosto muito. Pesadelo. Eita, isso daí é um xodó pra mim. Fala um pouquinho como é que foi essa produção, como é que foi tudo. Pesadelo, cara, pra mim, acho que é uma das músicas minhas que eu mais gosto, videoclipe, incrível, assim. Quando eu fui com a ideia também pro Ebert, porque o Ebert é meu braço direito, né? Ele que faz todos os meus videoclipes. E eu cheguei com a ideia pra ele de fazer uma coisa que fizesse sentido com o nome da música. E aí eu falei, cara, tem que ser uma coisa meio sombria, tem que ser uma parada meio... que dê a entender esse negócio mesmo de medo, de terror. Só que ao mesmo tempo é uma coisa romântica, porque eu não deixo de falar sobre amor, né? Vamos mostrar? Que... Vou mostrar. Hoje não sou mais você, Me liga pra matar a saudade, já sei que quer logo me ver, Essa história eu conheço, você não me engana, até pago pra ver, Me olha, deseja, implora por mim, olha só pra você, Olha só pra você, Seu jogo começou e a regra até que ficou clara. Você brinca e não para, sua palavra vale nada. Já pedi sinceridade, já fui seu maior segredo. Minha cara não é brinquedo, é motivo da sua saudade. Até tenta, mas tá foda me esquecer. Em todo lugar sei que você me vê. Quem não quer não vê. Eu sou o pior pesadelo que você mais sonha ter. Ô, Duda, adorei a locação desse vídeo. Ele foi lançado tem o quê? Mais ou menos um ano, é isso? Isso, exatamente. Foi lançado no ano passado. E, tem cara, galpão, quarto... Foi galpão, foi quarto. Quantos dias pra produzir esse? Cara, o pior é que tem um fato sobre esse clipe que ninguém sabe, que deu errado. Deu? A gente perdeu, tipo, uma diária inteira dos arquivos da câmera. A gente teve que regravar e ninguém sabe disso. Oh, meu Deus, é sério? Foi. Você teve que regravar A gente teve que regravar a cena do quarto, sendo que o quarto nem era meu. A gente teve que montar o quarto de novo. Gente, que loucura! Foi barra pesada, mas deu tudo certo. E o clipe é lindo demais. A música, particularmente, eu gosto muito dela também. Deu tudo certo no final das contas. Apesar do trabalho gigantesco, né? De regravar tudo. Porque tu não pode ter erro de... Você tem também esse toque com erro de continuação. Não, a xícara tava assim, o telefone tava assim. Tenho. Você tem? Mas às vezes acabo deixando passar, né? Porque senão a gente vai ficar o dia todo ali, 2 dias, uma semana. Mas foi pesado, foram vários dias aí. Você recebe algum tipo de crítica ou algum feedback negativo que você não gosta? Como é que você lida com alguma situação desse tipo? Se existe, né? No início, tinha muita essa coisa de picuinha, né? Da galera ficar cochichando e tal, jogar indireta. Certo. Eu confesso que eu me abalava um pouco, mas hoje em dia... Eu acho que eu nem vejo, sabia? Eu recebo tanto apoio e eu foco tanto nas coisas... que chegam positivas pra mim, sabe? Às vezes chega uma crítica ali, mas críticas construtivas, né? Que a gente pega, a gente pensa, reflete e vê se faz sentido, se não faz e tal. Mas, graças a Deus, eu recebo muita coisa positiva, assim, sempre muitos elogios. E é isso que faz eu continuar na mesma pegada, né? Na mesma qualidade, querer entregar sempre o mesmo padrão, assim, Sim, né? Daqui pra E mais. apresentações em Manaus, você acha que deu uma diminuída ultimamente? Deu uma diminuída. Pra mim, principalmente, porque foi uma escolha minha até dar uma diminuída, porque eu tava fazendo muitos shows com as mesmas músicas. Certo. Então, o que eu tô querendo fazer mais? Eu tô querendo focar em lançar mais músicas pra poder, quando vier um show, vir um show com um novo repertório, entendeu? E você se apresenta com banda completa? Com banda, acústico. Em todos os formatos que tiver, a gente tá fazendo também. Contratou, a gente tá fazendo. Que bom, Dudinha, que bom mesmo. Que bom estar te recebendo aqui. Quero que você leve um abraço pra sua família que eu adoro, sua mãe. Faz muito tempo que eu não vejo. Mas leve esse abraço do Natan e volta mais
várias vezes. Apareceu alguma coisa nova, manda pra gente, tá bom? Pode deixar. Deixa Vou mandar a tua rede sim. social aí para as pessoas te seguirem. Quem quiser me acompanhar, é só procurar por a Duda Raposo no Instagram ou Duda Raposo em todas as plataformas e redes sociais que vocês vão estar me encontrando. Tá lá no Spotify também. Tô no Spotify, pode ir lá escutar as músicas que tem bastante, videoclipe no YouTube também, tem bastante coisa legal e vocês podem acompanhar lá a Duda Raposo que vocês encontram. É ela, Brasil. Natanzinho vai ficando por aqui. A gente vai encerrar com mais um clipe dela super especial aí. E voltamos na semana que vem com mais um The Show pra vocês. Obrigado, Duda. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Hoje não sou mais você, me liga pra matar a saudade, já sei que quer logo me ver, Essa história eu conheço, você não me engana, até pago pra ver, Me olha, deseja, implora por mim, olha só pra você, Olha só pra você, Seu jogo começou e a regra até que ficou clara. Você brinca e não para, sua palavra vale nada. Já pedi sinceridade, já fui seu maior segredo. Minha cara não é brinquedo, é motivo da sua saudade. Até tenta, mas tá foda me esquecer. Em todo lugar sei que você me vê. Quem não quer não vê. Eu sou o pior pesadelo que você mais sonha ter. Até tenta, mas tá foda me esquecer. Em todo lugar sei que você me vê. Quem não quer não vê. Eu sou o pior pesadelo que você mais sonha ter. Com a nova carteira de identidade nacional, agora você tem todos os documentos que precisa num documento só. No Amazonas, já foram emitidas mais de 600 mil novas carteiras desde 2023. Você pode solicitar a sua fazendo agendamento no site ssp.am.gov.br. Mas se já foi atendido e ainda não fez a retirada, não perca tempo. Busque a sua nova carteira de identidade nacional no PAC. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.